Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira, bora com as últimas atualizações do Santos, as últimas informações para você ficar bem informado e por dentro de tudo que está acontecendo no universo do alvinegro mais famoso do mundo, que só volta a campo no próximo domingo, 6h30 da tarde, ou para alguns 6h30 da noite, em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. O Santos folgou na segunda-feira, se reapresentou ontem, terça, e agora inicia a sua preparação para mais um jogo importante. O Santos, que está a 4 pontos da zona de rebaixamento, respirou um pouco aliviado e tem uma partida importante contra o Red Bull Bragantino no próximo final de semana. Aliás, o Santos começa aí uma sequência que pode ser decisiva para nós sabermos qual será o futuro do Peixe no Campeonato Brasileiro. Depois do Red Bull Bragantino, o Santos enfrenta Grêmio, Ceará, Corinthians e Vitória. Destes jogos, Grêmio, Corinthians e Vitória serão como mandante e contra o Red Bull e contra o Ceará, o Santos joga fora de casa. Peço para que você se inscreva no nosso canal, faltam 94 inscritos para chegarmos a 13 mil. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe o seu like para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, comente, compartilhe, se puder e ainda tiver aí disponível, não esqueça do hype, tá bom? E te convido também a se tornar membro do nosso canal. Somos 22 ou 23 membros aqui no nosso canal. Agradeço a todos que apoiam o nosso trabalho, tá bom? Se você se tornar membro clicando no botão, você me mande o seu WhatsApp para o canal Filho de Peixe, @gmail.com, e eu vou te colocar no nosso grupo para você debater, decidir as pautas, analisar o jogo em tempo real comigo, entre outras coisas lá no nosso grupo de WhatsApp. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Vamos começar falando de milagre. Se esse vídeo fosse editado por uma equipe profissional, nesse momento subiria aquela trilha sonora de filme, sabe? Quando aparece algo dos anjos ou um milagre, faz oh! Olha, gostou desse falsete? Que coisa linda, maravilhosa. Por que o milagre, André? Porque o William Arão voltou a treinar com bola, sem restrições. O Santos, como eu disse, folgou na segunda, se reapresentou ontem e o William Arão, enfim, voltou a treinar com bola com os companheiros sem nenhuma limitação. Ele que jogou contra o Flamengo por 7 minutos e nunca mais foi visto dentro de campo. Eu até vou pegar aqui em tempo real para vocês, para gente, porque são tantas partidas que eu juro que eu esqueci, tá? O Santos, olha só, jogou contra o Flamengo. Desde então teve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos em que o William Arão sequer é relacionado. Uma lesão no músculo sóleo da panturrilha, uma lesão difícil, complexa, em que o William Arão, mesmo depois do Departamento Médico Santista ter dito que os exames de imagem não apontavam mais nenhuma lesão, ele ainda se queixava de dor e não conseguia treinar sem limitações. Dessa vez parece que vai. O William Arão pode ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo contra o Bragantino. Por que eu estou dizendo pode e não deve? Segundo o jornalista Lucas Mussetti, ao questionar uma fonte dele dentro do Santos se o William Arão enfim seria relacionado, essa pessoa disse para ele, calma. Então acho que ainda precisamos ver o que será do William Arão nesse treino de quarta, se ele treina quinta, se ele treina sexta e se ele treina sábado antes do Santos viajar para Bragança Paulista. E aí, vocês estão vendo que no título desse vídeo está escrito assim: William Arão já vai ser titular? Aí, gente, é aquilo. Muita calma, sem pressa, né? Acho que essa discussão nesse momento não faz sentido, porque, claro, eu não tenho todos os detalhes da atual condição física do William Arão. Mas a gente sabe, tem um ditado muito famoso no futebol que é treino, jogo é jogo. O William Arão mal conseguiu treinar, sem fazer ali aquela parte de fortalecimento, a famosa transição física. Teve dias em que ele ficou na parte interna do CT várias vezes. Então, como um atleta que mal conseguiu treinar, que não entra em campo há 10 jogos, na única vez que entrou em campo ficou 7 minutos dentro das 4 linhas, esse cara vai ser titular. Então eu acho que nesse momento, o William Arão, se ficar à disposição, vem para compor o banco de reservas e se tornar uma opção para o decorrer do jogo, né? Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, quem entrou no segundo tempo para compor ali uma linha de 2 volantes foi o Tassiano. Eu acho que no cenário ideal, pelo menos na teoria,
todo torcedor santista vai preferir o William Arão do que o Tassiano em campo, certo? Mas nesse momento eu não vejo nenhum sentido em debater o William Arão titular, porque acredito que ele não reúne condições para sair na frente de todo mundo e virar titular. Posso queimar a língua? Posso, mas acho pouco provável. Tá bom, gente? Se um deles deixa o departamento médico, outro atleta do Santos, infelizmente, vira desfalque. Estamos falando de Vitor Hugo, meio-campista de 21 anos, que jogou 2 partidas com a camisa do Santos, contra o Galo e contra o nosso querido São Paulo. E contra o São Paulo, inclusive, ele sai de campo logo no começo. Ele foi submetido a exames e teve constatado uma lesão no músculo adutor da coxa direita, né? O adutor é ali a região da popular virilha, então ele teve um problema nessa região da perna direita e desfalca o Santos nos próximos jogos. Recorrendo ao próprio Lucas Mussetti, ele disse que ouviu dentro do Santos que a lesão não é nem tão simples, nem tão grave, uma lesão intermediária. Então, apoiado nessa informação, eu diria que o Vitor Hugo será desfalque, pelo menos para os 2 próximos jogos, porque o Santos agora não terá, pelo menos nesse intervalo curto, as chamadas semanas cheias, porque o Santos joga domingo contra o Red Bull Bragantino e depois volta a campo na quarta, 9h30 da noite, contra o Grêmio, provavelmente na Vila Belmiro. Então, depois de alguns jogos aí em que o Santos joga só uma vez por semana, já tem jogo contra o Grêmio daqui exatamente uma semana. E depois tem o jogo do dia 5 de outubro contra o Ceará, fora de casa. Então, o Vitor Hugo, eu sou capaz de apostar o pouco dinheiro que tenho, que o Vitor Hugo não joga contra o Bragantino, isso eu diria que é uma certeza, e também não deve estar à disposição da partida contra o Grêmio. E aí, é um debate que eu quero fazer com vocês ao longo dessa semana, quem substitui o Vitor Hugo. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês de um vídeo que eu pretendo fazer, que talvez a gente possa discutir se é a hora de mudar o esquema tático ou se o Vojvoda simplesmente coloca o Barreal ou outro jogador de meio de campo para exercer a função do Vitor Hugo. Em relação ao atleta especificamente, é de se lamentar, porque vocês vejam que o Vitor Hugo começou de maneira positiva a sua trajetória com a camisa do Santos. Na minha modesta avaliação, ele vinha sendo útil nesse esquema do Vojvoda e infelizmente se lesiona. Tomara que ele se recupere o quanto antes para que o Santos não tenha essa baixa considerável. Ainda no meio de campo, e eu acho que tem tudo a ver com essa discussão de quem substitui o Vitor Hugo, vamos aguardar o que será do Gabriel Bontempo, porque o médico do Santos, né, o coordenador do núcleo de saúde, o Dr. Rodrigo Zogaib, deu aquela entrevista para a Santos TV falando da condição clínica dos jogadores e ele estipulou um prazo de retorno do Gabriel Bontempo, que também teve uma lesão mais grave, também na região do adutor. Este prazo para o Bontempo ficar à disposição está vencendo nessa semana. Então vamos ver se de fato o Bontempo pode ficar à disposição deste jogo contra o domingo. Deste jogo contra o domingo é difícil, hein, gente? Deste jogo no domingo contra o Red Bull Bragantino, mas eu acho que não. Pelo que eu ouvi, o Gabriel Bontempo só deve começar a transição hoje, entre hoje e amanhã, quinta-feira. E a transição é um processo gradual, o Bontempo teria ali pouco tempo para concluir a transição e já fazer treino com bola. Aliás, é claro que cada organismo reage de uma forma, cada jogador se recupera da lesão de uma forma, o Bontempo é jovem, isso em tese pode ajudar na recuperação, mas eu também diria que pelo menos contra o Red Bull Bragantino, o Gabriel Bontempo não deve ficar à disposição. Então nos próximos dias, prometo para vocês, se não na quinta-feira, na sexta, a gente debate quem substitui o Vitor Hugo, já que muito provavelmente o nosso querido Gabriel Bontempo não fica à disposição. Certo, galera? E para fechar esse vídeo, espero que você esteja gostando. Se não deixou o seu like ainda, faça isso, é muito importante. Clique no joinha, é muito simples. Se você está me vendo com a tela do seu celular na horizontal, bota ele de pé, clica no joinha, me ajude, isso é muito importante, tá bom? E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Poxa vida, 94 inscritos para 13 mil. Me dá essa moral aí, vamos continuar crescendo, até porque quando chegarmos em 15 mil, eu vou sortear uma camisa oficial do Santos para você. Beleza? E o último tópico desse vídeo, minha gente, é a inusitada entrevista improvisada do agora ex-zagueiro santista Gil,
que já rescindiu o contrato com o Santos, se a minha memória não estiver me traindo, no dia 3 de setembro, né? Pelo menos nesse dia foi quando foi oficializada a rescisão de contrato do Gil com o Santos, e o Gil provavelmente pendurará as chuteiras, mas ele deu uma entrevista, olha que coisa peculiar, coisas maravilhosas, só que não. O Gil deu uma entrevista à Record, no dentista. É isso mesmo que você ouviu. O Gil foi lá cuidar daquele sorriso, né? Cuidar da saúde bucal, que é muito importante. E aí, ele está lá no dentista e dá uma entrevista para a Record e disparou contra a comissão técnica do Kleber Xavier. Se sentiu traído e disse que as últimas semanas do seu contrato com o Santos foram as piores da sua carreira. Olha só, o que o Gil falou nessa bastante peculiar entrevista no dentista. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Olha, eu, enquanto jornalista, já entrevistei pessoas em situações muito diversas. Já encontrei fonte em estacionamento de shopping, estacionamento em centro de cidade. Já tive que fazer matérias dolorosas de tragédias, entrevistando familiares na porta do IML, uma coisa assim horrível que eu não recomendo para ninguém. Foi um dos piores dias da minha carreira. Mas olha, entrevistar pessoa no dentista, essa para mim é novidade. Mas olha o que o Gil disse ao pessoal da Record, a TV Record, né? Aspas. Minhas últimas 2 semanas no Santos foram as piores da minha carreira. Fiquei 3 meses sem jogar. Depois joguei 2 jogos seguidos, né? Que foi contra o Juventude e contra o Cruzeiro. E quando achei que ia jogar contra o Vasco, que eu treinei a semana toda bem, não joguei. Aquilo me desanimou legal. Eu achei trairagem, principalmente da comissão técnica. Fecha aspas, disse o Gil. Então, o Gil aí no modo full pistola, dizendo que se sentiu traído pela comissão técnica do Kleber Xavier. Apenas por rigor jornalístico da minha parte, queria registrar que o Lucas Mussetti também falou desse assunto, procurou pessoas próximas ao Kleber Xavier e eles negam essa versão de que o Gil treinou toda a semana que antecedeu o jogo contra o Vasco como titular. Treinou sim como titular, mas quem mais teve minutagem foi o Luizão e por isso o Luizão foi escolhido e o Gil não. Sobre esse assunto bastante peculiar, o Gil nem jogador do Santos é mais, eu só queria opinar o seguinte. Me parece, eu tenho o máximo respeito pelo Gil, já falei isso em diversas vezes aqui no nosso canal. Acho, inclusive, que se o Gil não tivesse tido tanta identificação com o Corinthians, ele seria ainda mais valorizado pela torcida do Santos, mas isso é compreensível, afinal de contas, o Corinthians é dos maiores rivais que o Santos tem. Mas o Gil sempre foi correto com o Santos e, gente, a gente sabe que o Gil estava doido para parar de jogar. Ele implorou para o Santos para ser liberado. E o Santos fez aquela força toda. Ô, Gil, fica, fica, fica. Para mim, parece claro que o Gil precisava apenas de um pretexto para chutar o pau da barraca e falar: galera, não quero mais, quero me aposentar e curtir minha vida. Essa é a minha interpretação dos fatos. Porque essa entrevista peculiar do Gil, esse sincericídio do Gil, destoa completamente do que ele sempre foi na carreira. Uma pessoa muito discreta, uma pessoa muito correta, com ótimas referências. Eu conheço uma pessoa que jogou com o Gil, eu conheço uma pessoa que jogou com o Gil e fala que ele é assim, uma pessoa maravilhosa, um profissional íntegro, um exemplo dentro do vestiário. Então, destoa, é diferente, ainda mais por ser uma entrevista meio improvisada no dentista, ele fala o que falou. Não estou defendendo o Kleber Xavier, aliás, ainda bem que foi embora, por tudo que o Vojvoda está fazendo nesse curto espaço de tempo. Talvez se o Kleber Xavier tivesse sido chutado antes do Santos, sumido do Santos, o Santos estaria numa situação muito melhor, mas me parece claro que o Gil, que já estava de saco cheio, doido para aposentar, precisava apenas de um pretexto e quando foi cortado de um jogo, ele falou: gente, quer saber? Eu fui, dá minhas coisas aqui que eu vou embora, que eu não aguento mais jogar futebol, já tenho uma carreira longeva, consolidada, conquistei muita coisa na bola e agora eu quero curtir a minha família e isso é absolutamente compreensível. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quarta-feira e segunda e quarta, vocês sabem, é sempre num cenário um pouco diferente.
que é o tempo que me sobra para gravar antes da sessão da Câmara Municipal de Guarulhos. Na última segunda-feira deu porrada, até gás de pimenta jogaram contra a imprensa. Eu fiquei zoado pra caramba. Dor de cabeça, ânsia de vômito. Não foi fácil. Tomara que hoje seja um dia mais tranquilo. No momento que você está vendo esse vídeo, a sessão já até acabou. Deixe o seu like, se inscreva se for novo por aqui, curta esse vídeo, compartilhe, hype, torne-se membro do nosso canal, venha para o nosso grupo de WhatsApp e tenha acesso antecipado aos nossos vídeos. Ótima quarta-feira para você, se cuide, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Um abraço e tchau!